Olá, meu nome é Solange Lima. E eu sou Gabriel Azevedo. E esse é o podcast O Código da Alma. O podcast para falar sobre autoconhecimento e empreendedorismo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre terapias, sobre autoconhecimento e sobre o nosso trabalho, né, Gabriel? Exatamente, Sol. Muito bem-vindo ao nosso canal. Esse episódio de hoje, vamos focar então no nosso trabalho, entendimento sobre a terapia, importância da terapia, terapias em gerais. Isso, integrativas, psicanálise, psicologia. Vamos começar falando um pouco sobre a psicanálise. Isso. Me conta um pouquinho, assim, como que é um processo, como, por exemplo, se uma pessoa te procura, qual é a abordagem, como que você faz esse primeiro contato? Explica pra mim. Tá. Então, assim, a parte técnica, né? Vamos falar da parte técnica. A escola que eu fiz, ela faz na base da psicanálise freudiana, né? E de ego, superego, vai falar sobre os traumas da infância, vamos cavar, né, o inconsciente e buscar as informações. Da onde que vem os traumas, da onde que vem as crenças limitantes. Primeiro para fazer uma análise geral. Terminando a análise geral, depois a gente vai dissolvendo, esmiuçar, né, faz análise, e aí a gente vai dissolvendo esses conteúdos que não nos servem mais. Crenças limitantes que não estão mais servindo, traumas que não estão mais servindo, tudo aquilo que vai impedir a pessoa de seguir a sua vida normalmente, né? Porque a gente perde muita energia, né, Sol? A gente perde muita energia e com esses pensamentos, com essas crenças limitantes, com trauma, né? Então, assim, a pessoa chega, conversa comigo, a gente faz uma conversa inicial, a anamnese, né? Tá. Não cobro. Eu não cobro. Não, é como uma anamnese Isso, mesmo, né? É a anamnese mesmo, né? Como se fosse no médico e tudo mais, para entender um pouco sobre o histórico da pessoa. É uma conversa muito tranquila, uma conversa muito normal, né? E tem aquela coisa, né? As pessoas falam, terapia é para quem, né? Para quem que serve terapia? Ah, eu não vou fazer terapia porque eu não sou louco. Tem essa crença, né? A sociedade tradicionalista vem dessa crença de que terapia é só pra gente que tá passando mal, que tá louca. Geralmente as pessoas vêm em um estado ruim, infelizmente, porque é que nem no médico. A pessoa vai passando mal, fala, ai, agora não dá mais, eu tenho que ir pro médico. Por que não vai antes? Por que não faz uma análise antes? Uma prevenção, Uma né? prevenção, exato. Então, na psicanálise, na terapia, também tem esse atendimento preventivo. Então, vai lá, descobre um pouco mais sobre o seu interior, sobre o seu autoconhecimento, que a gente sempre fala aqui, né? E aí você vai aos pouquinhos se conhecendo e entendendo que tem muita coisa ali para analisar, para dissolver, para, né, se entender, resolver. Você já fez terapia, Sol? Já, sempre, né? Desde muito nova. Porque eu acho que é um trabalho que todo mundo precisa. Mesmo que você não tenha nada, né? Às vezes, assim, a pessoa chega até você, né? No meu caso, chega até mim quando ela também já está com algum processo mais significativo. Mas naquele primeiro sintoma que você tem, por exemplo, uma crise de ansiedade leve, não é nenhuma crise de ansiedade aguda, porque aí já está num estado mais alto aí, quando a pessoa tem muita ansiedade, que já chega a ser uma ansiedade, um transtorno. Aí já é um caso mais grave, que está tendo até acompanhamento de psiquiatra, muitas vezes, né? Isso. Então, essa ansiedade leve, se você começa a tratar desde o comecinho lá, na raiz, você consegue começar a entender um pouquinho mais a pessoa, consegue ajudar de uma outra forma. Então é importante, né? Terapia é muito importante. Sim. E fazendo desde pequeno, desde a infância, juventude, a gente já começa a compreender de uma forma melhor, né? Aí é preventivo mesmo. Porque se desde pequenininho você vai se entendendo junto com uma terapia, isso acelera o processo do autoconhecimento exponencialmente,
É uma coisa surreal. E isso dá mais maturidade, dá mais conhecimento, dá mais entendimento sobre a vida, sobre o seu próprio ser. Eu fiz terapia a minha vida inteira também. E não fiz sempre pagando. Eu fiz terapia gratuita. Eu fiz terapia social, que é quando você paga um pedacinho do valor também. Tem jeito para tudo. Tem jeito, tem forma de fazer da forma que você sentir que você tem que fazer na sua vida. Eu preciso de terapia, mas eu não tenho como pagar uma terapia. Tem atendimento social. Muitas faculdades liberam, né? No último ano de estágio também, faculdade de psicologia, e tem muitas entidades que também têm terapeutas que se disponibilizam a fazer terapia social. ONGs, então, né? A desculpa não é a questão do dinheiro. Né, que muita gente fala, não tenho dinheiro para investir nisso agora. Então, assim, existe essa forma gratuita e social, que a pessoa paga um valor social, que é importante, né? Fazer esse trabalho também, acho que todo terapeuta tem, né? Essa disponibilidade. Então, não tem desculpa para fazer. Né? Eu acho que é importante aí ter esse autoconhecimento, principalmente quando a pessoa vai empreender. Porque eu acho que aí, na hora que você está empreendendo, na hora que você entra nesse ramo do empreendedorismo, você se depara com tantas questões que você percebe que se você não tem um mínimo de autoconhecimento ali para lidar com aqueles desafios, fica muito difícil. E às vezes é difícil convencer um empreendedor, uma pessoa que está começando um negócio, a ter essa visão. É isso que a gente também quer passar aqui um pouco, né? A terapia, ela é um suporte. É um suporte muito importante. Eu preciso de terapia para empreender. Não, você pode empreender direto, mas a terapia ela vai ser muito importante. Muito importante, porque tem muitas crenças, há muitas coisas que a gente acredita, traz lá da infância, que faz a gente ficar doido, né, na hora de empreender. E isso gasta muita energia, faz a gente perder saúde, envelhecer mais rápido, né? Então a terapia ela vai dar esse oásis no meio dessa guerra, dessa batalha que é o empreendimento, né? É uma luta a cada dia. Sim. A gente entrevistou, né, recentemente uma moça que falou pra gente, né, sobre essa questão da luta de cada dia, o quanto que ela já pensou em desistir ao longo do processo do empreendimento dela, né? E o empreendimento é uma das bases, é você se manter aterrado ali. Falar, não, eu não vou chacoalhar aqui não, eu preciso batalhar todo dia, fazer acontecer, não posso parar. Né? Não é uma questão de voltar para a vida anterior, eu vou voltar para o CLT. Não pense dessa forma, né? Como punitivo, algo punitivo. Pensa não, eu já escolhi essa vida, eu tô batalhando nessa vida, eu tô fazendo acontecer. Mas veio aquele pensamento, não vai dar certo, mas não vai dar certo. Eu falo, calma. Senta, respira. Isso daí da terapia a gente aprende as técnicas de respiração, as técnicas para você acalmar o seu... essa coisa do fugir e lutar, né? Esse instinto que a gente tem, né? De fuga ou de luta. Como que a gente acalma esse instinto? São coisas que vêm do corpo animal, que o nosso corpo é animal, e a gente traz um pouco das técnicas que são mais espirituais, né? A respiração, a calma, a tranquilidade. Mistura esse conjunto de técnicas que vai ajudar a gente a trazer mais tranquilidade para a nossa vida. E também, falando das técnicas, tem a aromaterapia, tem a numerologia. A gente tem várias ferramentas, né? Não tem desculpa, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto desse processo terapêutico de toda semana ficar indo falar, e às vezes a pessoa, até eu já passei por isso, né? De muitas vezes você ficar repetindo assuntos a cada sessão, mas que são importantes para aquele momento que você está passando. Então, enquanto você não resolve aquela questão vem muito latente e continua, né? Sim. E a gente tem questões que a gente traz desde criança. Então, acho que assim, o processo terapêutico com acompanhamento de um psicólogo, um psicanalista, são importantes. Mas a gente tem outras ferramentas que ajudam também a dar suporte, né?
caminhar junto com essas terapias, que são as terapias integrativas e energéticas. Que aí, no meu caso, eu trabalho tanto com a aromaterapia, que é uma ferramenta também de autoconhecimento, mas que vai atuar nas emoções, vai ajudar também nos processos físicos, então a gente atua nos dois, né, no integral, no todo, no corpo, mente e espírito. E a numerologia, ela também é uma ferramenta de autoconhecimento, onde a gente vai observar ali, entender através dos números, através da energia dos números, quais são os seus potenciais, quais são os seus talentos, quais são os desafios que você tem que enfrentar. Então, tudo a gente consegue enxergar ali no mapa para poder dar um direcionamento. Então, se a pessoa ela resolve empreender e ela está totalmente perdida, ela não sabe o que ela faz, não sabe para que caminho ela vai, ela está no CLT, mas ela está insatisfeita, ela não encontrou o propósito dela, ela não sabe o que ela quer. Então, a numerologia ela é um caminho. Ela vai te abrir um leque de opções ali para você entender quem você é e ver o que você tem de melhor, para você poder ver que lado que você vai, entendeu? Então eu falo que eu já tive muitos clientes de numerologia que se encontraram em coisas que eles nem imaginavam, porque mostra mesmo um caminho. A pessoa às vezes tem até uma vontade de fazer alguma coisa, mas não sabe se ela tem dom para aquilo. E aí ela descobre que ali no mapa tem um número que fala disso, que fala desse potencial que ela tem, que ela nunca imaginou. Aí a gente fala, é parecido com um teste vocacional? É mais ou menos parecido, porque o teste vocacional você faz uma série de testes para ver quais são suas habilidades. Ali na numerologia a gente tem os números que direcionam e que têm significado. Então a gente vai trabalhar isso com a pessoa e começar a desenvolver alguma coisa, e aí se ela, mas eu não tenho coragem, né, não é por aí e tal, então vamos entrar com outra técnica, vamos trabalhar com os óleos essenciais, que aí vão te trazer coragem, vão trazer poder pessoal, vão ajudar você a controlar a ansiedade, aqueles estados de depressão, né, leves. Então a gente tem recursos aí para poder estar ajudando essas pessoas. Então esse é um caminho, né? Quando você está na dúvida do que você não sabe o que você vai fazer, está perdido, perdida, não sabe? Procura ajuda, né? Existem tantos recursos para isso. Então, eu acho que o que a gente quer passar mais hoje aqui é isso, né? Para vocês conhecerem um pouco o nosso trabalho também, para saber o que a gente faz e também para direcionar e ver realmente se é esse o seu caminho. Exatamente, dar um rumo, dar uma direção na vida. Às vezes a gente se sente perdido mesmo, né, Sol? E às vezes a gente precisa ter um apoio. Até a gente, né? Até a gente, até terapeuta. O terapeuta também faz terapia, né, Sol? Sempre, né? Sempre. Precisa. Porque, principalmente, a gente entende a importância. Mas para quem nunca fez terapia, você se permitir ir para a terapia é o melhor recurso que você tem. É a melhor coisa que você pode fazer por você. Se permitir tentar. Porque às vezes isso pode ser o caminho para você, né? Buscar esse caminho, entender-se melhor como o ser humano nessa vida conturbada de hoje em dia, ameaça de guerra para lá, crise financeira para cá, um monte de mídias, né? Falando sobre violência, que às vezes é 1% ou menos de 1% da vida no planeta. Mas a gente está tão focado e tão vidrado nessas coisas do dia a dia, né? Nessas violências da mídia, das redes sociais e tudo mais, que a gente fica perdido, fica confuso, drena a nossa energia, come a nossa energia, são os vampiros modernos, sugadores de energia, né? A gente fala bastante dos sugadores de energia, que eles vêm de fora, eles vêm de dentro, e somos nós que permitimos. Tem aquela história, né? O vampiro só entra na sua casa se você deixar, né? Se você convidar. É justamente essa ideia. A tua casa é o teu corpo, o teu templo. Então, se você permite que isso entre na tua vida, se você clica naquele vídeo lá, veja o cachorro sendo espancado violentamente. Ai, meu Deus, eu quero ver esse vídeo para poder comentar. Permitiu, né? Exato, você se permitiu. Você que abriu essa porta. É muito sutil, né? A pessoa às vezes não percebe, mas no dia a dia é uma coisa muito sutil que acontece. E aí isso vai acabando
cada vez mais com a nossa energia. Vai detonando essa energia. E é coisa que você usa no dia a dia, é coisa que você vai usar para sua vida. Essa energia, ela é sagrada, né, Sol? A gente precisa cuidar da nossa energia de uma forma sagrada. Não dá pra gente jogar fora, assim, né, com as distrações. Ainda mais em dias conturbados como esses que a gente está vivendo, né? Era de Aquários, mudança planetária, transição planetária, tanta coisa acontecendo aí no mundo, na astrologia, na numerologia, na mídia e tudo mais. A gente está vendo que as coisas não estão como eram antes. Não estão mais paradas como eram antes. O mundo está mudando de uma forma muito intensa, muito pesada. E como a energia lá fora está carregada, a gente precisa se proteger, a gente precisa se blindar. E as terapias, elas vão te dar esse suporte. É conhecimento milenar, é coisa que a gente não pode jogar fora. Né? A numerologia, conhecimento milenar, ou a aromaterapia, os florais também, né? Os florais também. A gente fala muito dos florais, porque tem gente que gosta mais de florais do que de aromaterapia, né? Uhum. Dá para aliar os dois, mas assim, os florais também, eles fazem um trabalho muito sutil na pessoa. Uhum. E ajudam ela a se centrar, a tirar algumas emoções aí que não estão dentro ali, né? Se conectar mesmo com a sua energia, ver o que você está sentindo, trabalhar isso dentro de você. Então, assim, é um processo dolorido, né? A gente sabe que é um processo dolorido. A gente vai encontrar as nossas sombras, né? Então, isso às vezes faz a pessoa desistir, parar a terapia, muitas vezes. Porque às vezes o processo terapêutico, às vezes assim, melhorei desse sintoma. Então, tô bom, tô de alta. Uhum. Mas aí passa um tempo, aquela questão volta de uma outra forma, mas a mesma coisa. Uhum. Então, assim, se você parou a terapia, né? Aquilo vai voltar de alguma forma. É porque a vida então, também... Assim, a gente não quer que a pessoa fique o tempo todo também no processo terapêutico, não é isso. Mas é que são tantas questões, às vezes, envolvidas, que você precisa desse suporte. Não tem como você não ter esse suporte. Né? É porque isso acontece porque a vida também tem as dores, também tem o sofrimento. Então, na terapia, a gente encontra as sombras na terapia, a gente encontra as dores na terapia, de certa forma, mas é porque a gente está fazendo uma análise da nossa vida. A gente está compreendendo como a vida é. E a terapia, ela não precisa ser um processo sofrido. Ela pode ser mais espaçada, pode ter um ritmo mais lento, como é na psicanálise, uma conversa tete a tete bem tranquila. Mas é isso, a pessoa precisa se permitir. Eu já tive paciente que veio por indicação e na primeira sessão eu entendi que não era indicação, era pressão. Então um paciente falou para uma colega, e tudo anonimato, né? Porque a gente não quer expor as pessoas, lógico. Mas isso é um exemplo muito interessante, porque o paciente fez por pressão de uma colega, foi fazer para agradar a colega, né? Eu percebi dentro da anamnese. E já na segunda sessão ele não mandou mais mensagem. Aí, ok, passou a segunda semana. Na terceira eu mandei mensagem. Falei, ok, você quer finalizar o processo? Ele falou, não, é porque não dá, não sei o quê, nananana. Nunca mais mandou mensagem e eu compreendi que o processo da pessoa é assim, né? A gente precisa compreender, né? A terapia, ela não é forçada. Ela não pode ser forçada, porque senão a gente não aproveita. Tive um outro paciente que fez 16 sessões comigo. Só que ele também estava num processo para agradar uma outra pessoa que estava querendo muito que ele fizesse terapia. Fez as 16 sessões e depois ele deu uma desculpa lá, não sei o quê. E não queria mais, não tinha mais interesse em fazer mesmo. E eu percebi esse processo e ok, faz parte do processo dele. A gente tem que compreender, né, o passo, a história o ritmo, de cada um, né? A história de cada um e a necessidade, porque na realidade a pessoa às vezes está sofrendo, tá doendo alguma coisa lá, né? Tanto físico como emocional, mas ela não se permite, né? Ela não quer ainda, não está nesse processo. Então, tudo tem o tempo certo. Uma hora vai acontecer. Aí vai ser pela dor.
né? Infelizmente é assim, mas é o processo de cada um, a gente não pode interferir, né? Exato. E eu acho que assim, o que mais hoje eu vejo é a questão da ansiedade. A ansiedade é uma coisa que está muito forte. Eu não sei se nos seus atendimentos isso acontece com frequência. Muito. Todo mundo falando mas num sobre... grau bem elevado, né? Você percebe que é uma aceleração, é uma necessidade de saber o que vai acontecer no futuro, de se preocupar muito com o dia de amanhã sem nem viver o presente. Então, isso é muito preocupante, porque a gente sempre foi um país que teve muitas pessoas ansiosas, mas acho que isso aumentou muito, muito mesmo. Depois da pandemia, a gente sabia que isso ia acontecer, e agora a gente está tendo essa consequência. Porque falaram lá na pandemia, os efeitos vão ser depois, né, da saúde mental principalmente. E a gente está vendo realmente que está acontecendo e de uma forma muito acelerada. As notícias estão cada vez mais violentas e isso faz a gente se preocupar com o futuro. Na terapia a gente vê a ansiedade, que é preocupação com o futuro, que é o quê? Tentar viver o futuro. E a angústia, que é a preocupação com o passado, é as dores do passado, tentar viver o passado. Na terapia a gente tenta viver o presente, que é o único momento que a gente tem. O presente é a única fase que a gente tem, né? O tempo, ele é o quê? É algo abstrato criado pelo ser humano, que é representado, né, pelo Sol dando giro na Terra ali, mas o tempo ele não existe em si. A única coisa que existe é o presente momento, eterno. Então viva o presente momento, para não viver na angústia ou não viver na ansiedade, né? É muito complicado, né? A gente lidar com tudo isso. Eu acho que o dia a dia, eu vejo muitas pessoas viciadas em várias coisas, em celular, em aplicativo de relacionamento, em comida, em compra, drogas, em jogos, né? Agora esses jogos que você paga para jogar, para ganhar dinheiro, enfim. Então, a gente entrou num processo muito difícil. Então, é isso que a gente quer trazer, um pouquinho desse conhecimento para que as pessoas consigam entrar em contato mais com elas mesmas, estar em contato com a natureza, que é uma forma de você se recarregar, que isso é importante, né? Então a gente traz aí essa reflexão, né? Para as pessoas poderem entender um pouquinho mais sobre isso e olhar para isso, principalmente se você está empreendendo, né? Sim. Porque aí você começa a ver as suas crenças, olhar para os seus padrões ali, olhar suas dificuldades, seus desafios. Então, assim, buscar ajuda, né? Para que isso fique mais leve. Eu acho que a gente está chegando no final, só para confirmar. Acho que sim, né? Então, vou deixar um recado final para as pessoas refletirem sobre isso que a gente falou, sobre a questão do autoconhecimento, de buscar ajuda. Vários profissionais, a gente conhece muita gente também, né, que pode ajudar com outras técnicas. Sim. A gente vai trazer pessoas aqui para falar sobre isso também, né? A ideia é que a gente traga convidados. Então fiquem por aqui, porque vai ter muita coisa legal pra gente poder trocar aqui. Falem nos comentários com a gente, pode mandar as dúvidas, entre em contato, né, no YouTube, nas redes sociais, que a gente vai ajudar, assim, na medida do possível. E até na medida do impossível também, a gente vai tentar, né, só. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.